Sendo conhecidos como dois dos melhores jogadores brasileiros de todos os tempos. Ronaldinho e Ronaldo Nazário são duas lendas que vão ficar na história por suas brilhantes carreiras. Mas você já parou para pensar qual deles possui a maior expertise em cada habilidade? Neste vídeo, você vai assistir uma batalha super acirrada entre Ronaldinho versus Ronaldo Nazário. Então, bora para o fight! Passe. Os dois brasileiros foram jogadores excepcionais, mas quem tinha a melhor habilidade de realizar passes? Ronaldo Nazário, por exemplo, apesar de ser um jogador extremamente focado na parte ofensiva, ele também conseguia dar bons passes para seus colegas de time. Ele tinha a capacidade de identificar rapidamente espaços na defesa adversária e fazer passes decisivos a favor de seu time. Se tratando de passes longos, ele conseguia surpreender os adversários, abrindo espaços ideais para que seus companheiros de equipe fizessem o gol. Ronaldo Nazário também conseguia fazer passes curtos precisos, muitas vezes deixando a bola no lugar certo para a finalização. Ronaldinho, por sua vez, é considerado uma grande referência nessa habilidade. O craque brasileiro conseguia colocar a bola exatamente onde seus companheiros de equipe precisavam para criar jogadas de gol, encontrando ótimos espaços e oportunidades valiosas para seu time. Ronaldinho era considerado um maestro do meio-campo, capaz de influenciar os jogos com sua incrível habilidade de passe. Além de toda sua excelente precisão em seus passes, Ronaldinho também conseguia fazer belíssimos passes, com efeito curvando a bola em trajetórias imprevisíveis e enganando os adversários. Embora não se tenha estatísticas de passe em sua época no FIFA, por exemplo, Ronaldinho costuma ter uma pontuação de 91 em passe, enquanto Ronaldo costumava ter 81 pontos nessa habilidade. Então, ponto para Ronaldinho. Força. Em termos de força física, os dois atacantes possuem diferenças significativas em seus estilos de jogo. Ronaldinho, por exemplo, possuía um bom porte físico, com uma altura de 1,82 de altura, pesando por volta de 80 quilos. Essas características marcantes lhe conferiam uma imponente e notável presença física em campo, bem como uma excelente capacidade natural de enfrentar embates físicos com efetividade. Ronaldo Nazário, por sua vez, no auge de sua carreira, ele teve um físico bem forte e atlético, pesando por volta de 83 quilos com 1,83 de altura. Graças à sua boa força física, o brasileiro conseguia superar com facilidade os seus oponentes em embates físicos, corpo a corpo. Sua combinação de força com velocidade nas jogadas o tornava um jogador dominante e perigoso em campo, se tornando uma grande ameaça para a defesa adversária. Mas com o passar dos anos, sua condição física foi se deteriorando, chegando a pesar quase 100 quilos antes de sua aposentadoria. Já se considerarmos apenas o auge de sua carreira, Ronaldo ganha esse round. Dribles. Os dois craques brasileiros são conhecidos por suas habilidades excepcionais, mas quem se destacava mais na habilidade de driblar? Ronaldo Nazário, por exemplo, era um jogador capaz de realizar dribles curtos e rápidos, o que o tornava muito difícil de ser marcado por adversários. Um de seus dribles mais usados era a pedalada, uma técnica em que ele balançava o corpo e as pernas para enganar o adversário. A habilidade do craque brasileiro em mudar de direção facilitava rapidamente a criação de jogadas ofensivas inesperadas. Ronaldo também era mestre em dribles em situações de pressão, conseguindo se livrar dos marcadores em espaços muito apertados. Ronaldinho, por sua vez, é considerado um dos maiores dribladores da história do futebol. Um dos seus movimentos mais icônicos é o elástico, em que ele estica a bola para um lado e rapidamente a puxa. O craque brasileiro também gostava da pedalada, uma técnica em que Ronaldinho simulava um chute na bola. Porém, com destreza e agilidade, ele utiliza movimentos rápidos dos pés para mantê-la dominada, confundindo e desestabilizando os defensores. A técnica refinada e magistral de Ronaldinho com a bola se tornou uma marca registrada e admirada ao longo de sua carreira. E pelo fato de Ronaldinho ser um dos melhores dribladores da história, ele ganha facilmente esse round.
Resistência. Os dois astros do futebol eram notáveis em termos de resistência física, mas quem conseguia se movimentar mais durante os jogos? Ronaldo Nazário, por exemplo, possuía uma boa resistência física durante o início de sua carreira. No entanto, ao longo dos anos, ele enfrentou alguns desafios em relação à sua forma física, o que acabou afetando sua resistência em campo. E apesar de não haver estatísticas sobre a média de distância percorrida por Ronaldo durante os jogos, acredita-se que em estágios finais de sua carreira, sua condição física tenha caído muito. Ronaldinho, por sua vez, era um jogador que conseguia ter uma notável resistência física, o que o permitia brilhar intensamente em campo. Ele conseguia criar jogadas e desequilibrar a defesa adversária, mesmo nos momentos em que demonstrava sinais de cansaço. Com base na distância percorrida nas competições em que participava, Ronaldinho possuía uma média de 8 quilômetros em uma partida. Como Ronaldinho tinha uma maior resistência, ponto para ele. Assistências. Os dois ídolos do futebol eram extremamente habilidosos, mas quem tinha a melhor capacidade de dar assistências? Ronaldo Nazário, por exemplo. Apesar de não ter a assistência como seu ponto mais forte, ele conseguia contribuir muito com o seu time nesse quesito. Ao longo de toda a sua carreira no futebol, algumas fontes estimam que o brasileiro tenha feito um total de 162 assistências em 615 jogos, significando uma média de 26 assistências a cada 100 jogos. Uma boa média de assistências, considerando que Ronaldo Nazário costumava jogar mais na posição de atacante central, desenvolvendo mais sua habilidade de finalização. Ronaldinho, por sua vez, era um jogador que valorizava a construção de jogadas coletivas. O brasileiro era responsável por conduzir a bola com maestria, ao mesmo tempo em que criava chances para seus companheiros de equipe, desempenhando um papel de um meio-campista extremamente criativo. Segundo os dados disponíveis, Ronaldinho encantou o mundo do futebol ao realizar cerca de 187 assistências geniais em 500 jogos, uma boa média de 37 assistências a cada 100 partidas disputadas. E pelo fato de Ronaldinho ter uma conversão bem maior, ele ganha esse round. Velocidade. Os dois brasileiros eram jogadores ágeis em campo, mas qual deles conseguia atingir a maior velocidade? Ronaldinho, por exemplo. Embora não fosse muito conhecido por sua velocidade, ele conseguia compensar usando sua agilidade e também com sua habilidade de realizar mudanças rápidas de direção. Além disso, o craque brasileiro tinha um controle de bola excepcional e conseguia correr com a bola muito próxima ao pé, mostrando toda a sua destreza e agilidade em campo, mantendo a posse de bola enquanto avançava em direção ao gol. Não há um registro oficial de sua velocidade máxima, mas estima-se que ele corria por volta de 32 km por hora em campo. Ronaldo Fenômeno, por exemplo, era conhecido por sua velocidade e aceleração explosiva, principalmente quando estava correndo em linha reta. Ele conseguia atingir sua velocidade máxima em poucos segundos, superando facilmente os marcadores adversários no contra-ataque. Sua velocidade, combinada com sua técnica de drible refinada, lhe dava uma grande vantagem e o tornava uma ameaça constante no campo. Baseado em algumas fontes especializadas no assunto, estima-se que Ronaldo Nazário chegava a atingir cerca de 33 km por hora, uma velocidade notável para qualquer jogador de futebol. Como Ronaldo atinge maior velocidade, ponto para ele. Finalizações e gols. Os dois brasileiros já fizeram muitos gols em suas carreiras, mas qual deles será que possui a melhor conversão de gols? Ronaldinho, por exemplo, era um jogador muito técnico e criativo, com capacidade de inventar jogadas e finalizações improváveis. Sua habilidade em chutar no momento certo era impressionante, deixando os goleiros adversários sem chances de defesa. Ele era conhecido por sua habilidade de finalização com o pé direito, principalmente quando iria realizar as cobranças de faltas para seu time, o que frequentemente acaba resultando em gols espetaculares. Já durante toda a
a sua carreira como jogador de futebol, algumas fontes estimam que ele marcou cerca de 313 gols em 500 jogos, representando uma boa média 63 gols a cada 100 jogos. Ronaldo Nazário, por sua vez, era um atacante conhecido como um goleador implacável, possuindo uma excelente precisão nos seus chutes, conseguindo chutar tanto com o pé direito quanto com o esquerdo. O craque brasileiro conseguia antecipar a movimentação do goleiro e escolher o canto certo para colocar a bola no fundo das redes. Ronaldo também era bom em finalizações de longa distância, conseguindo chutar fora da área com uma grande precisão e potência, muitas vezes surpreendendo os goleiros adversários. Ele também conseguia superar situações de tensão e fazer gols nos momentos mais difíceis e importantes do jogo. Para se ter uma ideia da relevância de Ronaldo nas finalizações, ele é considerado o segundo maior artilheiro de Copas do Mundo. E não é à toa que ao longo de sua carreira no futebol estima-se que ele tenha marcado cerca de 414 gols em 615 jogos, uma média de aproximadamente 67 gols a cada 100 jogos. Como os números de Ronaldo são maiores, ponto para ele. Prêmios. Os dois ídolos do futebol sempre foram jogadores prestigiados, mas quem será que teve as conquistas mais relevantes? Ronaldo Nazário, por exemplo, conquistou o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA 3 vezes e a Bola de Ouro outras 2 vezes. Já jogando pelos times em que passou, Ronaldo conquistou uma das taças UEFA, uma taça da Europa e uma Copa Intercontinental. A seleção brasileira, Ronaldo Nazário se destacou, possuindo 2 Copas do Mundo em seu currículo. Ronaldinho, por sua vez, ao longo de toda a sua carreira, foi premiado com o título de melhor jogador do ano da FIFA 2 vezes. Porém, só ganhou uma vez o prêmio Ballon d'Or. Já nos clubes em que jogou, ele fica um pouco para trás, sendo seus títulos mais importantes a Copa Libertadores da América e o UEFA Champions League. Jogando pela seleção brasileira, Ronaldinho se destaca mais, tendo conquistado a Copa das Confederações, além da tão disputada Copa do Mundo de 2002. Ou seja, podemos dizer que Ronaldinho foi o jogador mais premiado dos dois. Valor de mercado. Os dois magnatas do futebol sempre foram considerados jogadores cobiçados, mas qual deles foi o mais requisitado pelos clubes? Ronaldinho, por exemplo, viveu o auge de sua carreira jogando no Barcelona. Isso porque ele foi considerado 2 vezes o melhor jogador do mundo, o que acabou aumentando seu salário exponencialmente. Nessa época, ele era considerado o jogador de futebol mais bem pago do mundo, recebendo um salário de 10 milhões de dólares por temporada. Agora falando de sua transferência mais cara, Ronaldinho teve seu recorde em sua ida para o Barcelona em 2003 por cerca de 32 milhões de euros. Ronaldo Nazário, por sua vez, apesar de ser um dos melhores jogadores do mundo na época, enfrentou desafios de lesões ao longo de sua carreira que podem ter afetado o valor de suas transferências. Ele sofreu várias lesões graves nos joelhos, incluindo rupturas de ligamentos, que resultaram em períodos prolongados de recuperação e afastamento dos gramados. Esses problemas geraram incerteza sobre sua capacidade de manter um alto desempenho após a cirurgia, o que pode ter afetado a demanda de clubes interessados em sua contratação. E mesmo assim, sua transferência mais cara foi de cerca de 46 milhões de euros quando ele foi para o Real Madrid, um número que poderia ter sido muito maior. Já em relação ao seu salário como jogador, estima-se que seu auge foi jogando pelo Real Madrid, em que ele ganhava cerca de 10 milhões de euros por temporada. E pelo fato de Ronaldo ter jogado em uma época em que os jogadores eram mais valorizados, ele ganha esse round. No final dessa batalha, tivemos 4 pontos para Ronaldo Nazário contra 5 pontos para Ronaldinho, sendo ele o vencedor dessa batalha. Mas se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva nos comentários sua melhor justificativa.